E como foi que surgiu a agulha? Foi esse apelido de infância ou surgiu na capoeira mesmo? Já veio desde a infância, surgiu na capoeira mesmo. É o instrutor Agulha. Hoje sou instrutor agulha. Quer dizer que é conhecido como Agulha, né? Como agulha. E o Osés? Porque o Muganga, faz muita Muganga, é, Osés? O Muganga veio surgir de brincadeira, né? Até mesmo na minha casa, com a minha mãe, que eu ficava fazendo muitas... Muganga. Muitas mugangas, na verdade. Caretas, jeitos e tal. Aí surgiu, foi pegando, quando eu fui ver, ficou na boca do povo. Aí é Muganga. É, Muganga. Há quanto tempo você luta capoeira já? Eu tenho 17 anos de capoeira. É? Qual é a diferença aqui de luta capoeira, joga capoeira, é a mesma coisa ou não? Capoeira é uma Assim, luta ou... A capoeira dos negros, o negro deu a ela um caráter duplo, tá entendendo? Porque na verdade a capoeira, ela é uma dança mista. Ah, tá. Ela é dança e luta ao mesmo tempo. Então ela é dança e luta. E luta. Certo. Ela não é luta e dança, não. Primeiro ela é dança, né? Depois ela é luta. A forma da dança, na verdade, era uma farsa para que os senhores de engenho não percebessem a prática que o negro tinha nos quilombos. Agora, existe um tempo pré-estabelecido para aprender a capoeira? Por exemplo, eu vou entrar para... Eu nunca pratiquei capoeira. Sou desengonçado, né? Como é que eu faço para aprender capoeira? Eu quero... Em 2 meses eu vou estar sabendo ou não? Depende muito de cada pessoa, né? Tem pessoas que por exemplo, eu tenho alunos que com 3 dias já aprendem alguma coisa. Mas você nota dá isso, os primeiros né? passos. Você nota, né? Quando então, o cara... Né? vai muito da força de, A questão força da de tendência, vontade né? da pessoa. Né? Cruzado isso, né? Agora veja, a capoeira pode ser usada como como se fosse arte marcial ou não? Uma luta mesmo de defesa? Você pode aplicar a capoeira para lutar, para bater em alguém? Ou se defender? Na verdade, a capoeira ela é uma arte marcial brasileira. É o Kung Fu brasileiro. É o Kung Fu brasileiro. Só que é o seguinte, existem pessoas, né, como em todo lugar existe, em vários tipos de arte marcial, que às vezes canaliza para o mal. Pro mal, né? Por exemplo, em rodas de capoeiras de ruas, a pessoa encontra muito isso, certo? É maluqueiro, isso é maluqueiro que faz, né? Mas existe no nosso meio muitas pessoas que levam a sério como trabalho, até mesmo como um meio de vida, certo? Entendo. Então a capoeira ela pode ser considerada uma luta, sim. Mas veja só, o Osés e Alexandre, se você estiver na rua, de repente o cara vai brigar com você por uma razão ou outra, você pode usar a capoeira como defesa ou existe alguma regra ética que não pode? A capoeira ela pode ser utilizada como uma defesa pessoal também, porque existem golpes traumatizantes e golpes desequilibrantes. Ah, tá. Mas se você der um golpe no cara, você pode matar. ou imobilizar ou pode matar. imobilizar ou pode matar. Bom, um assalto, por exemplo. Que Deus o livre, que isso aconteça, livre você. Mas se o cara me assaltar você pode usar isso? Depende da situação. A gente aconselha até os alunos, porque quando o aluno começa a aprender, ele começa a ver que ele tem domínio próprio, né? Começa a ter domínio próprio, começa a desenvolver os golpes, ele vê que aquilo faz efeito. Eita, a gente já prepara a cabeça do aluno, aconselha ele não usar isso na rua. Aí tem que ter cabeça boa, né? Hoje, como está a violência demais... Reagir nunca, né? Nunca reagir. Já aconteceu com vocês alguma história dessas Já ou não? aconteceu comigo. Foi? Assalto? Assim, foi. De vir um assaltante vir me agredir e eu me defender. Eu usar a capoeira, mas me defender. Mas ele não estava armado. Foi mesmo? Eu consegui me sair da situação e me livrei. Poxa, consegui. Graças à capoeira. Graças à capoeira. Mas vamos fazer o seguinte, como é que é o ritmo de música na capoeira? Tem alguma cadência? Você está com birimbau, o Muganga está com pandeiro aqui. Eu queria que vocês fizessem alguma coisa só musical, para a gente ver como é que é. Vamos lá. Pode ser? Vamos mostrar um pouco. Mostra aí o que é isso aí, birimbau. Eu já contei para vocês a história do birimbau, né? O birimbau é o instrumento que é o símbolo da capoeira, né? Ele comanda a roda. Então, através do toque, é o birimbau uma pedra? É o dobrão que se chama, pode ser um cheixo, certo. Ou pode ser uma moeda antiga, certo. Pode ser utilizado. Tem a biriba, que é o arco, certo. A cabaça, o cachixi e a baqueta. Isso é o conjunto? É o conjunto que forma o birimbau. O birimbau. Aí pode usar o pandeiro também? Pandeiro também. E pode usar o que mais numa roda de capoeira? O atabaque. O atabaque, que é percussão. É só de percussão, né? É percussão. Vamos lá, dá um toquezinho aí. Vamos mostrar como cada toque traz um ritmo de jogo. A gente vai mostrar aqui um pouco da benguela para vocês.
E o instrutor Muganga vai ajudar a acompanhar. Benguela é o nome? O toque Benguela é um jogo cadenciado, onde o capoeirista ele não pode ter contato físico. Ele só mostra o golpe. Vai pro lado, ele freia o golpe, ele mostra o movimento, é um jogo em cima só e embaixo. Só no H, né? Vai lá, e tem afinação, né? Tem afinação também, meu irmão. E onda, né? Tá afinado ou não? O ar-condicionado aqui... Toque de Benguela. Tem um regional. É onde o capoeirista tem um jogo mais arrojado, é onde utiliza defesa, ataque, rasteira, golpe desequilibrante. Isso é mais rápido, Tem o toque de Angola também, que é o toque primitivo. Que era muito utilizado pelo mestre Pastinha, que foi o fundador da capoeira Angola. Arretado esses toques aí, né? São bem... Onde é que o pandeiro entra nisso também? Acompanha ou é separado? Não, o pandeiro ele acompanha, porque... No CD do nosso grupo Axé Brasil. Vamos lá? Uma música minha mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui. Em seguida, podem mostrar a música do Muganga também. Tem o valor do capoeira. O valor do capoeira, o valor do capoeira, tá dentro do coração. É no sangue, é na raça, na vontade de lutar. Carrega no berimbau a força dos ancestrais. Quem já foi naquele tempo, hoje jamais esquecerá. Por isso escute bem, minha arte tem valor. Quando falo sou sincero, hoje não sou enganador. E você quer aprender, vem aqui se pegue mais. E no grupo Axé Brasil, você não fica pra trás. Oi, vem cá, oi pelo toque do pandeiro. Vem cá, oi pelo som do berimbau. Vem cá, oi no balanço da minha ginga. Vem cá, vamos entrar nesse astral. Vem cá, Que beleza. Vamos pro intervalo, tá bom? Já já a gente volta. Eu não sei se dá pra gente tirar aqui as poltronas pra vocês fazerem uma evoluçãozinha, tá certo? Não dá pra fazer regional, que é muito salto, mas faz assim. Faz aqui. Vamos pro intervalo, já já a gente volta com a Agulha e com o Muganga falando um pouquinho mais sobre a capoeira e eles vão jogar um pouco aqui. Intervalo, já já a gente volta. Muito bem, vamos sequenciando o Conversa na Madrugada. Agora eu fiquei em pé, nós desmontamos aqui no cenário, porque já já o Agulha e o Muganga vão fazer apresentações. Mas o Muganga, ensina-se também o toque do pandeiro às crianças ou não? Ensina. Ensina-se. O que é que você nota quando você pega por exemplo, vocês trabalham com menino com que faixa de idade? É de 7 anos em diante. A partir dos 7, né? 7 anos. O que é que nota quando você pega um menino desse, que ele está na rua cheirando cola, que ele está praticando pequenos furtos, quando ele vai para uma aula de capoeira, você nota que ele se empolga? A gente percebe, né, a reação das crianças, porque elas ficam muito entusiasmadas. Quando eu escuto o som do berimbau, a gente às vezes está na academia, só o som do berimbau, o instrumento, já atrai, a criança passa, a criançada toda. Aí atrai. Então a capoeira, como o Alexandre você aprende falou... muito pela música também, pela musicalidade, né? É interessante essa questão de unir, né, os instrumentos, esse lado educacional, porque as crianças elas ficam presas ali. Entendo. Então no momento que a gente está dando a aula de confecção ou de capoeira... Já chama atenção. Chama atenção. Agora, em média, são quantas crianças que trabalham por grupo? 5, 6, 10? Tem um número limitado ou não? Não tem um número limitado. Sempre vai estar o espaço aberto para a quantidade maior de crianças que puder ir. Meus amigos, obrigado pela passagem aqui no Conversa. Eu queria que dá para a gente encerrar fazendo
apresentação. Pode colocar os instrumentos aqui, né, que a gente vai tocar pelo CD para que vocês possam acompanhar. Bom, então vamos encerrar o programa de hoje com o Alexandre, conhecido como instrutor Agulha, e com o Azés, conhecido como instrutor Muganga. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado, viu, Muganga? Deixar o espaço aqui para vocês, vou sair do meio para não apanhar, tá certo? Então vocês fiquem aqui, pode se apresentar. Okay. Tchau, gente. Até o próximo encontro.